Que Cristo seja o centro da nossa vida. Que tudo quanto nós nos empenharmos debaixo desse sol, que a gente vai viver, que a gente vai fazer, seja para o louvor e honra e glória de Cristo. Para você que nos acompanha aí do seu lar, a gente vai fazer a leitura do livro de 1 João, no capítulo 5, a partir do versículo de número 1. E vamos buscar um pouco de conhecimento na palavra de Deus. Esse Deus tão maravilhoso, que quanto mais nós nos rendemos a Ele, menos existe a nossa essência humana e mais a essência dEle. Mas sabendo que esse Deus pegou o homem, pegou o pó da terra, formou o homem e soprou nas suas narinas o fôlego, o ruach, o espírito. E aí o homem passou a ser alma vivente. Então nós temos uma essência divina dentro de cada um de nós, que é o fôlego do Altíssimo. E quando a gente atenta para as coisas que são do alto, vindas de Cristo, a gente diminui a nossa vontade, nossos desejos egoístas. Os nossos anseios vão cedendo lugar para os anseios de Cristo Jesus. O livro de 1 João trata de um tempo onde começou a surgir falsos mestres, falsos doutores, logo no começo da igreja primitiva, após o Senhor Jesus ter subido e deixado os apóstolos pregando a sua mensagem de amor. Eles passaram 3 anos intensos com o Senhor Jesus, aprendendo dele, sendo como ele. E o Senhor Jesus, terminando essa obra, subiu aos céus, mas rogou ao Pai que enviasse o Consolador, o Espírito Santo da verdade. E é esse Espírito Santo que hoje nos ensina na Sagrada Escritura. Quando a gente lê um versículo da Bíblia, quando a gente faz a meditação, esse Espírito Santo vem, comunica com o nosso espírito e nos apresenta as verdades da palavra de Deus. É por isso que nós cremos, porque o Espírito de Deus fala com o nosso espírito. E em 1 João 5, versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, ou seja, Cristo, também ama ao que dele é nascido. Se você ama a Cristo, você também ama a Deus. Não tem como separar, não tem como dividir. Se você é de Cristo, você é de Deus. E se você é de Deus, você é de Cristo. E a gente vê que o primeiro fundamento aqui é o amor. A gente vai ver mais outros 2 fundamentos. Mas o primeiro fundamento aqui em João capítulo 5, versículo 1, é o amor. Aquele que crê que Jesus é filho de Deus, nascido de Deus, e todo aquele que o amou, também ama aquele que dele é nascido. Ou seja, a sua fé e o seu amor pelo Senhor Jesus testemunham o seu amor por Deus. E quando você acredita nisso, você passa a ser nascido de Deus. Mas por que dá esse ênfase em ser nascido de Deus? Talvez você já viu um ditado popular que diz assim: eu também sou filho de Deus. As pessoas às vezes têm esse hábito de dizer, quando acontece algo e elas querem desfrutar de um momento feliz, querem desfrutar de um final de semana, e às vezes tem que trabalhar, mas ela quer descansar, fala assim: eu também sou filho de Deus. A Bíblia diz que para ser filho de Deus, a gente tem que crer em Jesus e o amar. E quando a gente faz isso, esse crer e esse amar, não é só falar, eu acredito que existe um Deus chamado Jesus, mas é mais profundo, entregando a sua vida a Ele. E como que a gente prova que a gente ama a Cristo? Vivendo os seus mandamentos, que é o que a gente vai ver um pouquinho aqui abaixo. Em João 1,12, a Bíblia diz que todos aqueles que receberam a Jesus, esse Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Ou seja, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber Jesus não é só receber uma visita na minha casa, não é só abrir a porta e a visita veio e foi embora, não. É uma vida em comunhão com o ensinamento de Cristo. Ou seja, primeiro eu preciso crer que Jesus é o Cristo. E o que é o Cristo? A palavra Cristo vem do termo ungido, aquele que vem trazer remissão, transformação. Então a gente tem que crer que Jesus é aquele que é capaz de transformar a nossa vida. Por que eu estou falando nossa vida? Eu poderia falar a vida do outro, mas o outro também tem que ter esse compromisso. Ninguém consegue salvar a ninguém. Você pode influenciar, pode ensinar, mas é a pessoa própria que tem que tomar a decisão de crer, de acreditar que esse Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Redentor. O ungido de Deus é aquele que traz redenção, e a nossa alma precisa de redenção. Por quê? Porque nós somos pecadores e falhos. Às vezes, por um momento, a gente busca a santidade, busca uma vida correta, busca não mentir, não injuriar ninguém. Mas um deslize, um mínimo deslize que uma pessoa ou nós mesmos trombamos o dedinho do pé na quina da parede e por aquilo a gente perde a calma, perde a paciência e comete um pecado. E esse pecado, a Bíblia diz que ele separa o homem de Deus. Então, a gente precisa, para poder chegar a Deus, de Cristo, ou seja, precisamos do Messias, precisamos de redenção. E quando o Senhor Jesus vem na nossa vida, Ele traz a redenção para esses pecados que foram cometidos. Mas a Bíblia também nos ensina a não pecar voluntariamente, sabendo que é errado. Eu vou fazer aqui só agora e depois eu não faço mais. É só esse momento, eu preciso viver só isso, só essa situação. E depois eu me arrependo. A Bíblia diz que uma vez a gente tendo a ciência que é o pecado, já não resta mais o arrependimento para aquela situação. No livro de Hebreus diz isso. Então, a gente coloca a nossa fé acreditando que esse Jesus é o Cristo. E aí nós nos tornamos nascidos de Deus. Por quê? Nos tornamos uma nova criatura. Nascemos novamente. Temos agora uma nova forma de viver, abandonamos aquela vida onde era apoiada no nosso desejo, na nossa vontade, na nossa vã maneira de pensar a respeito de tudo. Porque agora nascemos de Deus, nossa mente é transformada e gerada pelo Espírito Santo de Deus. As nossas escolhas são feitas mediante o Espírito Santo de Deus. A nossa escolha agora não é uma escolha qualquer. A nossa vida não é vivida de qualquer maneira. Sim, nós vivemos segundo os propósitos e projetos de Deus, porque nascemos de novo. Esse é o nascer de novo que o Senhor fala. Crendo que Ele é o remissor dos nossos pecados, nós temos a oportunidade de ser regenerados. É como se tivesse feito novamente. Não estava aqui no tema, mas se não me engano no livro de Jeremias fala da casa do oleiro. Eu me esqueci a referência correta, porque não estava aqui no tema da mensagem. Mas o oleiro é aquele que pega o barro e transforma e faz um vaso. E há vários tipos de vaso. Mas o interessante é que o vaso na mão do oleiro, ele toma a forma que o oleiro quer que ele tenha. Ou seja, a minha e a sua vida na mão de Deus toma a forma que Deus quer, não a forma que eu e você queremos. Não é o que eu desejo, é o que o Senhor deseja. Hoje pela manhã eu tinha uma atividade no trabalho e essa atividade talvez pode influenciar a vida de duas pessoas. E na minha casa, ainda na minha cama, eu orei para que eu não interferisse na vontade de Deus sobre a vida dessas duas pessoas, para que o Senhor escolhesse aquilo que é a vontade dEle, porque poderia ser que eu fosse tendencioso, eu tendenciasse para uma pessoa e não pela outra. E aí não há justiça de Deus, mas nós sendo regenerados, sendo nascidos de novo de Deus, a nossa mente é transformada pela palavra de Deus e as nossas escolhas são diferentes das escolhas que tínhamos antes pelo Espírito Santo de Deus.
E aí nós amamos a Cristo. E dele também somos amados. Eu quero prosseguir com você no versículo de número 3, 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, parece que viver a presença e a vontade de Deus é difícil. Muita gente fala, é difícil. Eu sei que isso vai de cada um. Mas o quanto mais próximo eu estou de Cristo, mais eu tenho dele. O quanto mais eu estou imbuído no Espírito Santo do Senhor, mais a minha vida está moldada segundo Cristo. E aí sim, mais fácil eu vou conseguir abrir mão das coisas que são difíceis, daquilo que o mandamento declara que eu devo fazer. A gente sabe que o Senhor Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, ele mostra que o primeiro relacionamento é com o Senhor. E como que é pesado isso? Porque em nossos dias é oferecido vários tipos de deleite para todo tipo de sentido. Tem para o paladar uma comida agradável, tem para os olhos uma paisagem bonita, uma roupa bonita, algo que chama a atenção dos olhos, tem para o ouvido uma canção que emociona, tem para todos os sentidos, tem para o tato, algo que é gostoso de fazer, um esporte. Então, hoje em dia, todos os nossos sentidos são bombardeados de prazer. E aí a gente começa a amar situações, locais, coisas, mais do que amamos a Deus. Às vezes a pessoa vê uma comida saborosa, fala, eu adoro essa comida. Eu gosto muito de frango com quiabo, é uma comida simples, eu gosto. Mas eu não posso adorá-la. Ela não pode ser tudo para mim. A Bíblia conta sobre um homem chamado Jacó e o seu irmão Esaú. E Esaú era o filho primeiro, ele nasceu primeiro, tinha direito à primogenitura. Num momento onde ele estava muito cansado, muito abatido, Jacó fez uma proposta para ele, uma proposta indecente, me vende a sua primogenitura, o direito de ter porção dobrada, de ter tudo dobrado da herança. E eu te dou um prato de comida. E ele pensou, estou quase morrendo, o que me adianta eu ter a porção dobrada? O que me adianta eu ter o direito de carregar o nome de nosso pai? O que adianta eu ter a herança dobrada? Acho que minha vida vai acabar se eu não comer essa comida aí, ó. E aí, ele troca. Ele troca o seu direito de herança por um prato de comida. Ou seja, nos nossos dias, quantas vezes talvez eu ou a outra pessoa tem trocado o amor a Deus por um objeto de prazer, por uma comida saborosa, por um local lindo, uma paisagem estonteante, por um dia de lazer. E aí, os mandamentos de Deus vão parecer que são pesados, vão parecer que são difíceis, mas porque eu me afastei de Deus, para poder dar à luz aquilo que era o desejo do meu coração, o que a Bíblia chama de concupiscência. Então, quando a gente lê, porque o amor de Deus é este, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, é porque a gente leu no versículo 1 que é nascido de Deus, e o nascido de Deus, ele busca a Deus, e quando ele busca a Deus, fazer o que é de Deus não é pesado, porque ele busca a Deus, ele é nascido de novo. Salmo 119:11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Colocou no lugar mais precioso, no lugar mais protegido, que é o coração. Só aquilo que tem valor entra no seu coração, não esse músculo aqui que pulsa o sangue. A gente fala coração e lembra daqui, né? Mas na nossa alma, só o que é mais precioso entra no seu coração. Então, guardar esses mandamentos é ter um comprometimento, um compromisso, uma dedicação, um zelo pelos ensinamentos de Cristo. E os ensinamentos de Cristo são para que a gente tenha uma vida melhor. É
para você viver bem, não é para você viver mal. Tudo que Cristo ensina, sabe, quando ele ensina para um filho que ele deve respeitar pai e mãe, é porque o pai e mãe quer o bem dele. E é o primeiro mandamento com promessa, que fala que vão se prolongar os seus dias aqui na terra. Ou seja, o ensinamento é para ele viver bem na família dele, para o pai ter alegre com a presença dele, para a mãe se alegre com a presença dele, e ele se alegrar no carinho dos pais. Mas se ele respeita os pais, a família começa a rachar, começa a se distanciar. E aí o mandamento se torna pesado. Mas respeitando, tendo compromisso com Jesus Cristo, isso se torna natural. E aí eu vivo uma vida tranquila. Por exemplo, a glutonaria, comer demais. Por que a Bíblia condena isso? Porque quando eu começo demais, quando eu começo a comer demais, eu começo a prejudicar o meu próprio corpo. Eu começo a perder a saúde, eu começo a adquirir algumas doenças ou mazelas. Com o decorrer do tempo, eu vou ser uma pessoa descontrolada, porque eu não consigo controlar a minha própria boca. E aí como eu vou conseguir controlar qualquer outra coisa? Então, quando o Senhor Jesus condena isso, não é para que seja pesado, é para que nós tenhamos uma vida saudável, para que o nosso corpo seja saudável, para que a gente não precise ficar usando medicamento ou recorrendo a qualquer outro tipo de situação. Ou seja, os mandamentos não são pesados, porque a gente faz com amor. E tudo que você faz com amor, você dedica e não sente o peso. Sabe uma prova disso? Quando um rapaz, um jovem, uma moça, um se enamora pelo outro e tem o sentimento de amor pelo outro. A casa é longe. A bicicleta furou o pneu. O que o bendito faz? Ele vai a pé, se ele não tiver dinheiro para ir de Uber, de ônibus. Ele vai a pé. Pode ser longe, mas ele vai a pé, porque ele ama e ele não vê dificuldade. O objetivo dele é alcançar a amada dele. Então ele vai fazer um esforço aqui, quando ele chegar lá, ele vai se esquecer daquele caminho todo que ele percorreu. Ou seja, quando nós amamos o Senhor Jesus, viver os seus mandamentos, é natural para nós, a gente nem enxerga como sacrifício, porque nós o amamos. E o amor vai fazer com que esse sentimento, esse sentido de dificuldade, de força, de pesar, se esvaia. A gente vai sentir como natural. Então, quem tem amor no coração, não sente pesado amar o Senhor. Não sente pesado fazer o bem pelo seu próximo. Pode ver que o Senhor Jesus se preocupou em ensinar a relacionar com Deus e a relacionar com a sociedade. Você viver bem com toda a sociedade. Amar o próximo é isso, é viver bem em sociedade. É não desejar o que é da outra pessoa, o bem daquela pessoa, o carro, o relógio, o anel, a pulseira, não. É querer ter o seu e se contentar com o seu e buscar com o seu trabalho no Senhor. De outra forma, as pessoas se tornam gananciosas. Os homens desejam os bens de outros homens, o posto de outros homens, no sentido genérico da palavra, homem e mulher. Mas o que o Senhor tem para nós? O Senhor tem para nós o melhor vindo dEle. Aquilo que é seu, que não te dá pesar no coração, que você vai alcançar depois que você lutar, que você batalhar, e você vai sentir feliz com o Senhor, sem preocupação alguma, porque você não passou ninguém para trás, você não tomou aquilo que era de outra pessoa. Ou seja, Jesus quer que a gente viva bem. Sabe quando você leva aquela fechada no trânsito, e logo o velho homem quer voltar, o velho homem fala assim, me dá a oportunidade, deixa eu voltar agora, que eu vou mostrar para ele como é que se faz fechada os outros no trânsito. Aí, você nascido de novo, vai em paz, Deus te abençoe, e segue o seu caminho. Mas o velho homem quer voltar, ele quer responder à altura. Não pode. Como essa pessoa pode ser tão roda dura e me fechar no trânsito? Como ela pode fazer isso comigo? E às vezes foi porque eu saí atrasado. Eu estava com pressa. Então eu tinha que ser veloz, eu tinha que ser ligeiro, o trânsito tinha que estar todo aberto para mim. Ou seja, eu não amei o próximo, eu fui egoísta, eu pensei tudo ao meu favor. E o velho homem está doidinho para voltar, queridos.
Você nasce em Jesus Cristo, você se torna uma nova pessoa. Mas a todo momento a luta que você tem com essa carne aqui, quer voltar. A todo momento. Mas o quanto mais eu estou em Cristo, o quanto mais eu estou próximo de Deus, menos essa carne consegue vencer. Menos essa carne consegue prevalecer. Mesmo os seus desejos são os que eu vou atender. Eu vou atender à vontade de Cristo. É isso que Deus tem para nós como vida renovada e vida transformada. Então, esse amor que diz no versículo 3, que é o amor que Deus, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, quando você é nascido de novo, você tem a essência de Deus dentro de você. E aí você já se torna um vencedor. Dia após dia, a sua vida. Dia após dia, a sua vida é uma vitória. Dia após dia, você está combatendo o mal. Dia após dia, você está lutando. E se você não fosse nascido de novo em Cristo, você não ia combater o mal. Como filho de Deus, você quer agradar a Deus. O filho, ele quer se parecer com o pai, ele quer agradar o pai. Ele quer fazer as coisas como o pai faz. Depois de homem feito, adulto, eu fui reparar que algumas coisas que o meu pai fazia, eu copiava, fazia idêntico, e faço até hoje. Alguns gestos eu percebi que ele fazia, e quando eu dei por mim, eu estava fazendo o mesmo gesto, porque eu me parecia com ele. Como nascidos de novo, a nossa essência passa a ser do Pai Celestial. E em Jesus Cristo nós vamos parecendo com o Pai nas atitudes do seu Filho Jesus. Perdoando, sendo renovados, sendo abençoadores. Então, vencer o mundo é isso. O que é o mundo? O mundo é a vida onde o homem é cheio de si mesmo. É um sistema que o homem está no centro. Você passa a estar no centro. Você está no centro das suas escolhas, no centro da sua vida. Todos os benefícios é para você. E você não precisa respeitar limite de ninguém, nem lugar, nada. Tudo é para você. Isso é o que o mundo oferece. Foi isso que o diabo ofereceu para o Senhor Jesus. Falou, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todo esse reino. Tudo que você está vendo, todos esses reinos, eu te dou, é só você me adorar. Ou seja, o diabo que promete uma vida fácil, uma vida deleitosa, uma vida de favores, ele promete isso. Ou seja, sua alma vai se regozijar, tudo aqui, tudo que eu domino é seu, você pode fazer o que você quiser. Mas o Senhor Jesus é o Rei da Glória. E ele falou que não, que era para adorar somente ao Senhor seu Deus. E só a Ele é para prestar culto. Olha, não se trata do que a minha alma deseja, não se trata daquilo que eu anseio. A minha essência é de Deus, eu vou negar. Mesmo quando o favor é para mim. Mesmo quando é oferecido para mim um negócio. Você já ouviu falar daquele termo, negócio da China? Quando você faz um negócio da China, era um termo chulo, antigo, quer dizer que você saiu na vantagem, você saiu no lucro, mas a outra pessoa saiu no prejuízo. Dificilmente é um negócio favorável para as duas pessoas. Às vezes a gente vê situações do cotidiano, vi um vídeo de um rapaz que estava vendendo um carro, comprou o carro todo feliz, todo alegre, é o sonho dele, comprou aquele carro. Quando ele foi ver, tinha tanta massa, o carro tinha sido batido, tinha sido maquiado, e tinha tanta massa no carro, que no lugar parecia que não existia nem lataria, não existia o reforço. Mas alguém saiu no lucro, vendeu para ele como se fosse íntegro, e ele saiu no prejuízo. Isso é que o mundo oferece, fique na vantagem. Seja você o que vai conquistar o primeiro lugar a todo custo. Quando um atleta vai disputar uma prova, ele se prepara. E ele tem que fazer um condicionamento físico, ele tem que regular a alimentação. Mas tem que ser puro, tem que ser só com o esforço e o corpo dele. Mas tem algumas pessoas que cortam atalho. Vão tomar algum tipo de suplemento que vai potencializar a força do seu corpo. Vai deixar a capacidade dele, mais do que 100% na natural. E aí ele vai ganhar do outro.
Por quê? Porque o importante era ele sair na vantagem, ele sair no lucro, ele ser o primeiro, mesmo que não fosse honrado, mesmo que não fosse íntegro. É isso que o mundo tenta nos vender. E é isso que a gente precisa vencer. A gente precisa vencer, sabe, todos os dias, esses pratos de lentilhas que nos são oferecidos. Todos os dias nós precisamos vencer essas propostas que nos são feitas. Tem uma música de Thales Roberto que diz, né? Mas todo dia o pecado vem e me chama. Mas todo dia as propostas vêm. Mas todo dia vêm as tentações. Então todo dia é oferecido esses benefícios. Mas somente através da fé em Jesus Cristo, que a gente fica convicto, que a gente fica forte, e crendo em Jesus eu consigo vencer. Por quê? Porque quem crê nele vê que tem promessas dele. Promessa de uma vida melhor. Promessa de que esse tempo passageiro que a gente passa aqui, não se compara ao tempo que ele tem preparado para nós, uma vida eterna, de gozo eterno junto a ele. Tudo que vivemos aqui é passageiro. Mas tudo que vivemos aqui tem um peso em nossa vida, das nossas escolhas. Por isso é necessário escolher a Cristo, ter uma fé firmada nele, porque isso que vence o mundo, a nossa fé, é acreditar que o Senhor Jesus tem preparado uma vida renovada, transformada junto a ele. A Bíblia faz uma promessa tão linda, que ela diz que o leão vai pastar junto com o boi, que a criança vai mexer num buraco de uma serpente, ou seja, de uma cobra, e isso não vai lhe fazer mal algum, porque é o tempo do Senhor, é junto a Ele, é uma promessa dEle. E aí, por que eu deposito a minha fé nisso? Porque não é uma promessa que eu estou fazendo para outra pessoa, que talvez chove amanhã e eu deixe de cumprir. Não é uma promessa que uma pessoa fez a mim, talvez o pneu do carro fure e ela não chegue a tempo de cumprir. Não, é uma promessa feita pelo Deus eterno e nada pode impedir a promessa de Deus. Nada pode parar. Ele disse, a palavra que eu disser não tornará para mim vazia. Ou seja, Deus é verdadeiro e tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que tem uma mente renovada, que tem um espírito transformado, ele vence o mundo, porque ele passa a ter a fé no Filho de Deus, a fé firme em Jesus Cristo, a fé firme na palavra de Deus. Você quer ter fé? Leia a palavra de Deus, ela vai te ensinar, ela vai te mostrar os propósitos e os projetos de Deus. Então nós falamos de amor, falamos de mandamentos, ou seja, de guardar, de ser firme, e falamos de fé, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E no versículo 5, finalizando, diz assim, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você que me assiste à distância, se você ainda não entregou sua vida, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Sabe, se às vezes em sua vida tem um pecado, um vício que você quer abandonar e você não consegue, eu quero te dizer uma coisa, você não vai conseguir por você mesmo. Você não vai conseguir sozinho. Mas se você entregar a sua vida a Cristo e buscar fazer a vontade dEle, você vai conseguir vencer esse pecado que te atormenta, esse vício que te amarra. Algumas vezes eu já testemunhei aqui nessa casa de oração, que eu tive um vício que me amarrava. E só através do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, foi que isso foi arrancado da minha vida. Eu não tinha força em mim mesmo. A minha força vem do Senhor. Então eu só consigo vencer se eu crer que Jesus Cristo é o Redentor, que Ele redime a minha alma, que Ele me dá a força necessária para poder sair do lamaçal do pecado e ser limpo pela sua palavra. Então nessa noite, se você ainda não fez isso, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, você não precisa vir diante do altar para entregar a sua vida a Cristo. Aí na sua casa mesmo, na sua cama, joelha diante da sua cama, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida.
transforma os meus dias, muda as minhas atitudes, muda a minha maneira de falar, muda a minha maneira de agir na sociedade, diante dos homens. E aí sim, você vai conseguir vencer o mundo, você vai conseguir vencer o pecado que tenta te segurar, você vai conseguir vencer até as suas próprias vontades, quando essas te afastam de Deus e te fazem pecar. Essa é a mensagem dessa noite. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Leia em sua casa, volte nesse capítulo, em 1 João, capítulo 5, medite nesse tema, estude essa palavra. O Espírito Santo de Deus ainda vai te falar muitas outras coisas. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora, orar em agradecimento. E logo após a oração, nós vamos partir para os nossos lares em paz. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos posicionar nesse momento mais uma vez diante de Deus, né? Agradecendo a Ele por mais esse momento. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos mais uma vez na presença do Senhor nessa noite, Pai. Pai, eu te agradeço pelos irmãos que estão aqui presentes, pelos irmãos, ó Deus, que estão participando através da live. Te agradeço, ó Deus, pela palavra dessa noite, porque o Senhor, ó Deus, está entrando nas casas com a palavra do Senhor através da vida dos teus servos, ó Deus. Pai, nós bendizemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em cada vida, Pai. Pai, pela cura que o Senhor já tem derramado, pela libertação. Bendizemos a Ti, ó Deus, porque Tu és grande e maravilhoso, ó Pai, e mesmo merecedores, o Senhor ainda estende as Tuas mãos sobre as nossas vidas. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, ó Pai, nas alturas. Louvado seja o Senhor, ó Pai, em todos os cantos dessa terra, Pai. Glorificamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem nos sustentado para estar aqui na Tua casa. O Senhor, ó Deus, é quem tem dado fôlego de vida. O Senhor, ó Deus, que tem libertado as nossas mentes, Senhor. Ó Deus, eu sei que mesmo em meio às tribulações, o Senhor ainda está ali e nos consola. O Senhor é quem vem com as Tuas mãos, ó Deus, e acalanta o nosso coração e a nossa mente em Ti, ó Pai. Ó Pai, porque sem Ti nós não somos nada, dependemos totalmente de Ti. Dependemos totalmente da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício vivo do Senhor Jesus naquela cruz, por ter levado ali todas as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, tudo que nos aprisionava, Ele levou ali. Ele tomou ali a chave da mão de Satanás, Senhor, e nos libertou, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Ele, ó Deus, se entregou por nós naquele lugar, porque o Senhor enviou o Seu Filho por nós, ó Deus, nos dando, ó Deus, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Agradecemos a oportunidade, Senhor, de mesmo, ó Deus, sendo gentios, o Senhor nos acolheu, ó Pai. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Louvado seja a Tua presença, louvado seja a Tua graça, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por caminhar conosco todos os dias, nos dando entendimento e discernimento na palavra do Senhor, nos dando discernimento em nossos corações, para repreender o mal e não aceitar as mazelas do diabo sobre as nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por interceder por nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por habitar em nossas casas, em nossas vidas, por nos livrar de todo o mal, nos dar a luz, ó Deus, quando pensamos que estamos na escuridão. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e ainda has de fazer em nossas vidas. Glorificamos a Ti, Senhor. Glorificamos a Ti, ó Deus, nas alturas. Bendizemos a Ti, ó Deus, elevamos o Teu nome acima de todos os montes, Senhor. Acima de todos os nomes está o Senhor. Acima de todos os médicos está o Senhor. Acima de todos os advogados está o Senhor, ó Pai. E nós Te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glorificamos a Ti, ó Deus, porque Tu és merecedor, ó Pai.
Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento. Continua nos conduzindo, ó Pai, a tua palavra, a tua presença. Continua, Deus, em nossos corações. Continua incomodando, Senhor, as nossas almas. Incomoda, sim, ó Pai, para que possamos continuar te adorando. Porque, ó Deus, sem ti nós não somos nada. Nós não conseguimos nada, nós não fazemos nada, nós dependemos totalmente do Senhor. E eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é quem está conosco todos os dias e quem cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Para que a gente possa partir para o nosso lar, na nossa casa, sobre a bênção de Deus, quero declarar sobre a minha vida e a sua a bênção do Senhor, o amor de Deus, a comunhão com Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor, e a consolação do Espírito Santo da graça, seja com todos, não só hoje, mas por todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.